Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para comemorar o Dia do Oceanógrafo e para deixar essa mesa aqui, muito bem contemplada, a gente está aqui com 3 oceanógrafos da Hidromares. Então, para quem não lembra, no ano passado eu também fui uma das entrevistadas, contando um pouco da minha história, como que eu cheguei à oceanografia, E agora a gente vai ouvir também um pouquinho da história dessa equipe que está aqui comigo. Então, para quem não lembra de mim, eu sou a Daiane, sou oceanógrafa e sou a gestora comercial aqui da Hidromares. E hoje comigo a gente tem o Vitor, que faz parte do time de instrumentação da Hidromares, temos a Natália, que é a nossa líder de campo aqui, e temos o Marcelo Querido, que é o nosso oceanógrafo de campo. Então, para começar aqui, gostaria de começar aqui com o Vitor, quero entender um pouquinho mais, Vitor, como que foi para você aí chegar na Hidromares, se puder dar uma breve introdução sobre você e aí depois a gente toca a nossa conversa. Bom, tudo bom? Obrigado aí pelo convite de estar aqui hoje, primeira vez participando no podcast da Hidromares e como você falou, eu sou oceanógrafo de formação, eu também tenho mestrado em oceanografia e acabei chegando aqui na Hidromares tem um pouquinho menos de um ano e eu faço hoje parte do time de instrumentação, então configuro vários equipamentos oceanográficos que são instalados pela Hidromares e são esses equipamentos que fazem todas as medições, o sismo, enfim, é um trabalho bastante diferente, é algo que eu nunca tinha tido contato antes de entrar aqui. Claro que durante a minha graduação eu conheci sobre esses equipamentos que a gente tem hoje aqui, mas efetivamente trabalhar com isso foi a primeira vez. Sim. E é uma área assim, bastante dinâmica e que acho que a gente vai falar sobre isso aqui no papo, passar a palavra aí para os outros colegas. Então, Nath, conta aí pra gente como é aí, como você chegou na oceanografia, e como é pra você aí ser oceanógrafa e também sobre como é ser oceanógrafa aqui na Hidromares. Bom, como a Daiane falou, eu sou a Natália, não sou oceanógrafa de formação, eu sou oceanóloga de formação, também sou mestre em oceanografia e a minha caminhada até a Hidromares foi também bem assim, meio não planejada, mas acabou acontecendo. Então, passei por diversos lugares, diversos laboratórios, trabalhei com muita coisa e num determinado momento, depois que eu terminei o mestrado, entrei numa empresa de oceanografia no lugar onde eu morava e fui migrando, cheguei aqui. Hoje eu trabalho com oceanografia, sou a líder de operações da Hidromares, trabalho com oceanografia de uma maneira um pouco indireta, direta mas indireta, em que eu faço toda a parte de gestão junto com a coordenação da equipe. A gente faz a parte de gestão de quem vai para campo, que é o Marcelo aqui está representado. Então, os equipamentos que o Vitor configura, cuida de uma maneira geral, o Marcelo vai e leva para campo, faz a instalação. Então, é isso, assim, essa é a dinâmica. Também estou aqui na Hidromares há um pouquinho menos de um ano. Mas já está fazendo quase um ano, Quase um ano já, quase um ano. Batendo na porta já. E basicamente é isso, Acho que a gente vai conversar um pouquinho depois. Então vou passar a palavra para o Marcelo aqui. Isso, fala aí, querido. Conta sobre quem é o querido, Porque não sabe o sobrenome dele é querido, mas ele é uma pessoa muito querida também, Verdade, Então, é verdade. Conta sobre. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de vocês aí. Sou o Marcelo Querido e estou na Hidromares há fazer 3 anos, Entrei como oceanógrafo de campo, estou aqui ainda como oceanógrafo de campo, E acho que, falando já rapidinho, é um trabalho bem prático, Sim. É uma coisa que a gente gosta bastante. Leva os equipamentos que o Vitor testou aqui, a gente faz instalação, faz configuração também em campo, faz de tudo um pouco, assim, Sim. A gente está bastante mais na prática, Minha parte é um pouco mais prática mesmo. Se a gente for ver, a gente fechou aqui a cadeia, Eu É. vendo, ele configura, Mais ou menos. planeja ali como é que vai fazer a operação, você faz a operação. Acho que a Hidromares está bem representada no setor, mais ou menos isso, é verdade. Que bom que todos os oceanógrafos aqui Foi na uma mesa, proposital, Então, pra gente entender um pouquinho mais, o que é oceanografia, pra galera também que às vezes está querendo fazer aí a faculdade, eu queria saber o que levou vocês, a se tornarem oceanógrafos. Quem quiser saber sobre a minha história tem que ver
o podcast passado, então Passado. entra lá, né? Mas quero saber de vocês aí. Quer começar? Pode começar, Vitor. Beleza. Assim, a oceanografia ela é uma área multidisciplinar e desconhecida, essa é a verdade. Acho que hoje em dia talvez ela seja um pouquinho mais conhecida. Famosa. A gente aqui já tem alguns anos desde que ingressou no primeiro ano de graduação, então era uma outra época. E eu tive contato com a oceanografia quando eu estava no ensino médio, na escola. E eu sempre soube que eu queria fazer alguma coisa voltada mais para a ciência, que tivesse bastante assim, um pouco de meio ambiente e ao mesmo tempo que não fosse nada só para uma área. Sim. E aí acabei encontrando a oceanografia, sempre tive um pé assim nessa parte mais científica mesmo. Sim. E biológica, sempre gostei de física. E aí descobri que a oceanografia englobava tudo isso e comecei a estudar mais sobre o curso, conheci algumas faculdades que ofereciam um curso e foi assim que eu tomei minha decisão. Mas quando eu ingressei mesmo no curso de oceanografia, você se depara com um mundo gigantesco. É uma área realmente maior do que tu imaginava, né? Então muito, assim, dá para ir para muita coisa. Então é uma jornada que você está sempre conhecendo coisa nova e fica assim, putz, será que eu vou para uma área, será que eu vou para outra? Mas tudo se conversa, mas também dá para ficar muito específico. Enfim, é bem doido, assim. Mas eu acho que na faculdade, não sei se vocês tinham essa sensação, eu achava meio difícil entender também, né? Tipo, como profissionalmente eu vou atuar se eu não for para uma área de pesquisa, né? Acho que todo mundo que fez também universidade pública, né? Eu acho que tem muito da questão do perfil da universidade. Sim, né? Eu que vim da FURG, acredito que a USP também seja assim, ela te leva muito para esse lado acadêmico. Bastante. Outras universidades têm uma característica um pouco diferente, né? Até por uma questão de ementa também, às vezes tu tem um foco mais na física, na parte socioambiental e tal. Então, eu acho não, né? Isso acontece, essa diferenciação de uma universidade para outra, realmente. E como que foi pra você, Nath, chegar na oceanografia? Como que você... Então, assim, eu podia chegar aqui e falar, nossa, eu sempre sonhei, aquela coisa toda, mas eu não vou mentir, assim. Eu sempre fui muito ligada ao meio ambiente, à natureza, assim, sempre, né, tipo, dentro d'água, eu velejei desde pequena, enfim, tudo era nesse quesito, assim. Só que, nossa, apesar de estudar, de morar na cidade que tem a primeira universidade com oceanografia do país, nunca pensei em oceano, assim, não era uma coisa, tipo, ninguém na minha família era oceanólogo, nada. Então, tipo, fui crescendo e a vida foi seguindo, entendeu? Quando eu tava na idade pra fazer vestibular, eu queria outra coisa. E, enfim, a vida foi indo. Você falou que ia fazer medicina? Eu queria fazer medicina. E aí chegou um determinado momento que não passei, assim, tá, deu, chega. O que eu vou fazer agora? E aí eu botei, assim, 2 cursos. E passei nos 2, né? Botei engenharia mecânica naval e botei oceano. E aí cara, e agora? O que eu faço? Tipo, eu gosto de coisas dinâmicas, né? Eu não sou muito fã daquela coisa tipo quadradinha, então assim, é oceanografia mesmo. E fui pro oceano e quando eu entrei, eu vi que assim, nossa, como que eu não tinha pensado nisso antes? Assim, pra mim, entendeu? Claro, o início ele foi muito curioso, porque não sabia que tinha cálculo, não sabia que tinha álgebra. Só caiu, né? De paraquedas. Literalmente. Eu lembro do dia da matrícula olhando assim, isso. Mas, assim, depois foi uma coisa que, nossa, realmente foi muito sabe? Hoje eu não consigo me imaginar tendo feito outra coisa, sabe? As experiências que eu tive lá, assim, foram realmente muito, muito positivas. Eu tenho uma experiência específica, assim, que foi muito bacana. Que depois eu comento, né? Deixa o Marcelo falar o começo dele na oceanografia também. Conta aí pra gente, então, querido. Eu acho que antes de entrar na faculdade, eu estava pesquisando um pouco mais na área de geologia, né? Então, buscando alguns cursos, olhando a grade e tudo mais. E aí, no meio da busca, como o Vitor falou, que é multidisciplinar, acabou aparecendo a oceanografia.
E eu achei muito interessante justamente por isso, né? Apesar de talvez pensando um pouco mais em gel, aí quando eu vi no curso de oceanografia que tinha essa parte, mas parecia que englobava muito mais, aí eu falei, pô, pode ser um caminho legal, pode ser um caminho interessante, eu vou prestar oceanografia também. E desde que eu entrei na oceanografia, eu nunca fui para a área de geologia. Né? Eu gostava tanto que até... Então, mas lá dentro os caminhos acabavam sendo outros, que eu fui para a área de bio, o meu TCC foi na área de biologia, mas eu gostava bastante da parte de oceanografia física também. Sim. E agora aqui na Hidromares a parte da oceanografia física é mais forte. 100%. E também, então acho que essa multidisciplinaridade que é o mais interessante do curso, né? Tipo, ele tem uma cabeça totalmente focada numa coisa e a oceanografia abriu para um monte de outras coisas que foi tomando esse mundo que tá aqui hoje. Né? Uma coisa que eu acho legal, assim, eu sempre tive um pensamento assim, um dia eu quero trabalhar fora do Brasil, né? Mas algumas profissões, tipo direito, você vai se especializar em direito do Brasil, né? Quando você faz a faculdade. O oceanógrafo, se você quiser ir trabalhar no Chile, no Peru, na Inglaterra, na Alemanha, é oceano. Vai ter as condições específicas do local, né? Mas assim, a gente estuda uma coisa que não tem fronteira, né? Então você consegue ir para outro lugar estudar, né? E eu também fui para a área biológica na faculdade, no TCC, e falei, cara, nunca mais quero vir. Fui para outra coisa. E aí, pra gente continuar aqui nossa conversa, eu quero saber, assim, histórias, às vezes, que marcou vocês durante a faculdade, alguma coisa nesse sentido, assim, que vocês queiram trazer aí, né? A gente sabe que tem muito trabalho, né, envolvido no que a gente faz hoje, mas durante a faculdade tinha muito trabalho também, né, muita prova, mas sempre tem alguma coisinha ali que dá pra gente trazer aí. Eu acho que isso é algo em comum da maioria das universidades de oceanografia, é que por ser uma área que, de novo, a gente já falou aqui, ela é voltada bastante para a academia, né, para desenvolvimento de ciências, você acaba tendo bastante viagem de campo. Sim, e eu acho que todo mundo que eu converso, todos os oceanógrafos que eu encontro, assim, colegas da faculdade ou pessoas novas que eu acabo conhecendo na vida por conta de trabalhar com oceanografia, alguém sempre tem alguma história de algum campo, porque é isso, são várias etapas que se concretizam na execução do campo. Sim. E depois tem todo o processamento, né, daquelas coisas que você coletou em campo. Então sempre tem histórias boas, assim, com pessoas, né? Sempre tá sempre acompanhado de alguém também. Aquele professor também que você descobre, né, que tem, sei lá, alguma coisa diferente. Você fala, nossa, professor, mas você é tão sério, Você né? conhece outras facetas, né? O pesquisador ali, o professor. Muito bom. Você embarcou na faculdade? Eu embarquei durante a graduação, algumas vezes, mas eu nunca fiz nenhuma expedição muito longa. O maior embarque que eu fiz foi de mais ou menos uns 5 dias, que foi inclusive aqui em Santos. Era um trabalho que a gente fez para a Codesp, de coleta de sedimento e de água. Então, legal. Bem interessante. Foi um trabalho em parceria com um laboratório lá da USP, né, do IOUSP, que é o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. E era um trabalho com um laboratório de química do IOUSP, que a gente veio aqui para Santos fazer todas essas coletas e depois enviar esses dados para o Codesp. Vocês não tinham disciplina, tipo, completa de embarque com tudo? Tínhamos. A gente lá na FURG tem isso, né? Então, a FURG é bem mais forte, né, pra isso. Assim, tem um histórico, né? Mas a USP também apresenta bastante... A gente tem bastante, acho, principalmente no começo do curso, né? A gente tem bastante disciplina que tem a atividade de campo, né? Sim. Isso é muito bom, né? Seja em Canané, né? Litoral Norte ou Litoral Sul de São Paulo, seja nos navios que tem disponível, assim. Então, tem bastante atividade de campo, né? Algumas embarcadas, outras na base mesmo, que a gente faz o trabalho próximo ali. Sim. Mas você embarcou com os navios do ION? Sim. Eu embarquei no Alfa Crucis e no Alfa Delfine. Que bom. Legal. No Delfine eu fiquei 5 dias embarcado, fazendo uma atividade
no entorno da ilha de Alcatrazes, assim. Eu fui para um laboratório de ictiologia, né? A gente ia trabalhar principalmente com elasmobranquios, né? Que a gente pegasse, né? Mas também a fauna acompanhante que vinha, a gente também fazia as análises de crescimento, etc. E a gente, como a gente está de novo voltando, né, a multidisciplinaridade, a gente também ajudou outro pessoal com coleta de sedimento, coleta de água com rosete também. Faz tudo. Tem que aproveitar. Foi muito massa. Acho que isso é inclusive algo legal de se comentar, que universidade pública, você tem esses embarques que não são coisas baratas de serem feitas. Normalmente são projetos de pesquisa que conseguem, que bancam essas pesquisas, né? Fazem esse financiamento. E é isso, é uma união de vários pesquisadores, vários professores de diferentes laboratórios que conseguem fechar um campo e aí tenta colocar tudo que dá pra fazer. Tudo que der pra fazer nessa... você vai fazer uma expedição para um ponto específico do Oceano Atlântico. Coloca todo mundo, vamos encher essa embarcação aqui de pesquisador de física, química, biologia, tudo para conseguir extrair o máximo dessa ida nesse local, né? A ciência, ela necessita desse esforço, porque sabe como é difícil chegar num ambiente desse. E aí rola muito isso. Às vezes, durante a graduação, você é ali um aluno que está fazendo, sei lá, uma iniciação científica no laboratório de física e consegue um embarque com um professor que está indo viajar com mais diversas áreas, então você acaba tendo esse contato muito grande. Então nunca você faz só uma coisa nessas embarcações, você sempre vai ajudar todo mundo. Fazer um monte de coisa, né? E aí você tem contato com todas essas áreas e sempre rola essa dúvida. Putz, será que eu faço isso aqui? Será que eu vou pra cá? Sempre pra que lado que eu corro, né? Muito doido. E agora, assim, né? Sei que vocês falaram que o embarque é uma história, assim, mas você comentou que você tinha alguma coisa que você queria contar pra gente, né? Não, então, era justamente isso, assim. Eu lembro do meu primeiro embarque, né? Que meu primeiro embarque mais longo, que foram 5 dias. A gente fazia o transecto de Santa Catarina até Rio Grande, né? A minha pernada foi essa. E foi, assim, uma das experiências mais incríveis que eu tive, assim, porque eu tive muito contato com a física, assim, o primeiro equipamento que eu joguei na água, eu lembro, assim, né? Era de noite, a gente com um CTD e fazendo perfilagem, e foi incrível, sabe? Eu não consigo, assim, às vezes eu tento passar para as outras pessoas como foi a minha sensação, mas é que ela foi completamente indescritível. Eu realmente sou uma pessoa do campo, sabe? Eu vejo muito isso, assim, é legal tu tratar um dado, né, tipo, e é importante, eu acho, sim, mas, nossa, a vida no campo, ela é muito mais gostosa, né? Eu mareio bastante, não gosto muito de sair de rotina, hoje, né, mas na época da faculdade eu tinha isso, também queria muito ir pra campo, trabalhar. Essa experiência do embarque foi muito curiosa, porque eu lembro, a gente fazia... não era por turno, porque não tinha essa necessidade, mas a gente tinha várias estações que começavam muito cedo e terminavam muito tarde. Então a gente tinha coisa, tipo assim, não tinha nada acontecendo durante, sei lá, umas 4 horas. Eu ia dormir depois da última pessoa, eu acordava primeiro que a primeira, para justamente viver aquela experiência de tudo, assim, do navio, da tripulação, da preparação dos equipamentos, da coleta, do tratamento de tudo, né? Como a gente teve a campanha com tudo, física, química até que não teve tanto, mas biologia, a gente teve arrasto, a gente teve draga, teve tudo praticamente. Foi uma experiência muito legal. Foi, pra mim, assim, foi divisor de águas dentro da oceanografia. Tanto que eu tava trabalhando com uma coisa, eu saí de lá com a certeza de que eu não ia mais trabalhar com aquilo. Com o que você trabalhava? Gerenciamento costeiro. Daí apesar de gostar muito, fui pra física. Fui pra física. Que é outra coisa também que precisa, né? Tipo, acho que toda prefeitura, cidade litorânea, devia ser obrigatório ter um oceanógrafo, né? Porque cada obra que a gente vê, a gente fala, gente, vocês não têm noção de maré, de onda, de ressaca, de né? Maré meteorológica, tipo... Sempre tem alguma obrinha ali que você fala, gente... Você também estava na área de bio, né? Eu era da biologia, e aí depois eu fui pra geologia, pra
dinâmica costeira, né? Que tem mais a ver com isso aí que você falou. É legal também, né? Perceber isso, né? E SNO, vocês já foram pra alguma? Não, eu não fui nem mais SNO. Eu acho que é Maranhão. Eu fui pro Maranhão. Foi pro Maranhão, 2017. Foi né? mais. A gente só não se... Ela eu trombei naquela época, né? Você... Essa coisa de SNO acho que não cabe, né? Não, mas é legal, né? Eu fui na SNO do Maranhão e depois a gente foi pra levar, na verdade, a proposta pra levar a SNO pra FURG. Então a gente foi pro Maranhão só pra apresentar, entendeu? Sim. Só pra apresentar. Só pra apresentar. E aí, de 2018, a gente fez na FURG. Mas é um foi de 30 anos. legal, né? Eu acho que muito legal. Assim, tem bons momentos para interagir com as pessoas e depois você, né, tipo, tem 10 anos que eu comecei, né, a faculdade, saí da faculdade já, vocês também estão nessa faixa aí, né, de carreira. E aí você vê as pessoas trabalhando em milhares de lugares ali, né, muito legal isso. Acho que até aqui dentro da Hidromares eu faço muita reunião, né, com outras empresas, e aí você vê, tipo, esse é cenógrafo, né, tipo, o Gabriel, que é o diretor comercial, né, sempre fala, esse cara aí, ele tá nesse cargo, eu falei pra ele sobre a sonografia, ele fez a sonografia por minha causa, e agora ele tá lá, tipo, tomando decisões em uma outra empresa, assim, então é muito legal. E aí, esse é uma forma de a Oceano, de uma forma geral, ela apesar de terem vários cursos ao longo do país, é uma coisa que parece que meio todo mundo se conhece, sim, né? Uma bolha. E a SNO faz com que isso essa bolha fique mais densa ainda, sabe? Porque tu vai, tipo, eu do Rio Grande do Sul, tu do Paraná, o Marcelo de São Paulo, o Vitor também, né? Que o Vitor não foi. Lá do norte. A gente meio que se conheceu no Maranhão, tipo, gente, como assim? E, tipo, tu nunca mais esquece, entendeu? Então, essa troca realmente é uma coisa muito, muito bacana que existe, né? E em algum momento vocês tiveram vontade de desistir da carreira? Como que foi aí o processo? Terminei a faculdade, e agora? Como que foi? Acho que essa é a pior parte, né? Depois, não sei. É que assim, no meu caso, quando eu tava ainda no final da graduação, eu ainda tava trabalhando já, né? Na área, inclusive. Mas acho que para muita gente é muito complicado, tipo, depois que se forma. Não sei se por conta da gente, a universidade leva muito para a área de pesquisa e não tanto para o mercado, né? Talvez isso seja um problema, né? Seja um pouquinho mais complicado. E agora? O que eu vou... Ou vou entrar no mestrado, continuo aqui na academia, ou aonde que eu procuro, onde eu busco para o mercado de trabalho, né? Isso, pelo menos do meu ponto de vista, quando eu saí, assim... Apesar de eu estar trabalhando, achei que é complicado. E acho que muita gente passa por isso. Não sei se vocês têm essa mesma... Justamente visão. isso que a gente comentou no início sobre a característica das nossas universidades ser muito acadêmica. Quando eu estava fazendo mestrado, eu fiz no Espírito Santo. E lá, por ser uma universidade bem pequena, a quantidade de laboratórios é muito menor. Então, o apelo acadêmico, ele existe, mas ele não é tão grande quanto na USP, quanto na FURG. Não sei como é que é no Paraná. Não, então, é bem grande também. a galera vai toda, tipo, não tem espaço para todo mundo fazer estágio, entendeu? Então, tu tem que ir pra empresa. Então, lá pra eles, tipo, tu sai da universidade com experiência. Sim, então, tu já tá, tipo, tu tá voando, entendeu? Também ali é uma cidade grande, né, que em Vitória, né, e é uma região que tem muito porto, muita forte, empresa, tem muita empresa de empresa. consultoria, né, Muita. é um lugar, assim, bem... Eu tinha pensado na época em fazer lá, mas eu achei que, na época, né, jovem, achei que ia ficar muito longe da família. Aí não fui. Mas também não me arrependo, né? Fiz lá no Paraná, foi bem legal também. Eu não conheço o Paraná. Ai, vale a pena. Não conheço. Vale a pena. Conhecer. É um interior no litoral, assim. Tem nada, mas vale muito a pena, assim. E também acho que todos nós aqui acabamos pegando uma coisa que não tem como falar que não influenciou, foi a pandemia. Nossa, total. Eu me formei exatamente em 2020, então eu tinha um plano para quando eu me formasse e quando eu me formei eu não tinha como sair de casa. O mercado de trabalho para a oceanografia ele é difícil, realmente você fica meio... Você pode ir para muita coisa, ao mesmo tempo falta oportunidades, são muitos profissionais
qualificados que estão buscando aí também uma oportunidade no mercado. E na pandemia, essas oportunidades elas se fecharam para principalmente trabalho remoto. Em oceanografia existe também pessoas que trabalham com trabalho remoto, mas também tem muita coisa que é para trabalhar presencialmente, né? Sim. Trabalho manual, trabalho prático, tá ali embarcado, enfim. Então, para mim, pessoalmente, foi um período que não pensei em sair da área, mas eu fiquei sem muitas opções. E na época eu estava engajado mais com a área acadêmica e acabei emendando a graduação no mestrado. E aí foi um longo período também de vários desafios e percalços. Aí sim tiveram vários momentos de será que eu continuo, será que eu faço uma pausa, ou será que eu já desisto aqui? Deixa pra lá. Mas no final deu tudo certo e aí quando eu terminei o mestrado já estava num período bem... O mundo já tinha, entre aspas, voltado ao normal. E aí consegui voltar a focar no mercado de trabalho. Tu pegou a pandemia também? Finzinho só, bem pouco. Na verdade, eu falei acho que para você antes de começar, né, que a minha apresentação de TCC foi remota, porque ainda estava nesse... A minha também. Não, eu não peguei a pandemia na graduação, eu peguei no intercâmbio. Eu também fiquei nesse limbo de o que eu vou fazer quando eu me formei, né? Aí eu fiquei procurando emprego um tempo, mas eu morava com a minha mãe e aí, enfim, a vida foi acontecendo, tipo, é isso, não queria fazer mestrado, é a opção que eu tenho, e aí eu fui. E aí eu peguei a pandemia no início do mestrado, então, tipo, tanto que eu fiquei em Rio Grande até, sei lá, setembro, o mestrado começou em, sei lá, janeiro, não lembro quando começou, mas até setembro de 2020 eu fiquei em Rio Grande, aí meu orientador falou, chega, vai, tem que vir pra cá. Aí eu fui pra Vitória e era tipo, sei lá, eu trabalhava no laboratório de física, né, então é muito computador e tal, tinha escala rotativa, então às vezes eu ia sozinha pro laboratório, ficava o dia todo lá, apresentei minha apresentação, é ótimo, né, mas a minha apresentação foi online também, mas depois, mas pensar em desistir, claro, todo mundo pensa. Acho que todo mundo pensa. Eu fui pra outro caminho nada a ver, tipo, também, eu ia formar abril de 2020, colava grau, né? Daí fechou a universidade. Nossa. Aí não podia defender o TCC mais, né? Sim. Ficou pra defender em abril. Aí a universidade Vai pública jogando, se defende 2 vezes no ano, né? Aí no final do ano também não podia. Aí ficou pro outro ano. Daí no outro ano eu saí viajar, né? Falei, não quero mais também. Eu dei uma desistida. Aí defendi 2 anos depois do TCC e colei grau, tipo, em seguida, assim, né? Tudo correndo. 2 anos eu não vou nem lembrar. Foi um período mas aí fui trabalhar também. Daí eu entendi a minha verdadeira vocação, né? Eu sempre trabalhei em área comercial e eu fui uma pessoa assim, cresci dentro de escritório, né? Então, minha família tinha escritório de contabilidade e falava, odeio escritório, meu Deus, eu nunca vou trabalhar com computador. E hoje, né, tipo, segunda a sexta, escritório, 24 horas por dia. Só que eu cheguei à conclusão de que o que eu realmente gostava, né? Era disso, de conversar com as pessoas, né? De fazer esse comercial, né? Falar com o cliente. E nada mais gostoso do que falar sobre um assunto que você gosta, né? Então, toda vez que eu faço ali, né? A gente faz uma reunião pra ver o projeto, né? Eu já imagino, tipo, eu vou mandar os meninos lá, vai pôr a boia, mas daí como é que vai instalar o equipamento? Mas esse equipamento dá certo com esse? Já começa a pensar 1000 coisas, né? Que depois eu tenho que passar a bola pra vocês, né? Então... eu acredito que isso acontece em cada setor, né? Não necessariamente setor, mas tipo assim, cada área. A gente vai, sei lá, sai pra tomar uma cerveja, vai, vira e mexe, a gente tá falando de trabalho. Não necessariamente trabalho, mas coisas relacionadas ao oceano, né? Sim, natural, não tem jeito. Então é bom, né? E acho que puxando um pouco desse gancho, o perfil, não profissional, mas o perfil pessoal mesmo, acho que do oceanógrafo, é dessa pessoa que gosta de falar de tudo, que tem um pezinho em várias coisas. Tem um pouquinho de... Tem vários pezinhos, gosto, né? A gente é quase um povo, não tem jeito. Então, é legal você conhecer pessoas que têm esse perfil semelhante, porque é realmente uma área muito específica. Então, acho que dá uma filtrada mesmo
em um perfil específico. Somos pessoas meio que Multidisciplinares, assim, né? E talvez um pouco indecisos, mas no Aham. final das contas... Sim, será? Será que eu sou Eu não impossível? sabia muito bem o que eu queria, né? Eu fiz a cenografia e acabei que me descobri aqui, E né? aí você encontra um monte de gente igual também. Né? Isso é As muito bom. histórias são bem legal, parecidas mesmo. Sim. E alguém tem alguma história legal aí que queira contar? Mais alguma dica, alguma coisa? A gente que queira- tava falando, a gente tava pensando Tô olhando pro vídeo, eu nessas vou- histórias antes de começar aqui. Mas eu tenho uma história que é triste, mas é engraçada. Que durante a minha graduação eu fazia um trabalho com aquicultura. Então era uma criação de camarões e em uma das áreas da oceanografia engloba a aquicultura, né? Que por si só é uma área gigantesca, né? né? Mas oceanógrafos também atuam em aquicultura. Então era uma criação de camarões e que eu estava fazendo uma pesquisa estudando uma dieta específica para crescimento de camarão, né? Em que a ideia era tornar mais eficiente o desenvolvimento do camarão, Sim. que é para venda no final, né? Camarão para consumo humano. E, enfim, foram meses de preparação para fazer um experimento. Eu abri mão de, por exemplo, um embarque de 30 dias para poder realizar esse trabalho. E quando eu finalmente fui realizar o trabalho, esses camarões eles ficavam num local muito próximo do mar, né? Próximo de uma área abrigada no mar, e ficavam num galpão. E simplesmente quando eu fui fazer o meu trabalho, na noite anterior, assim, coisa de dias antes de eu viajar para o local onde eu ia fazer esse experimento, roubaram os camarões. Alguém Falou, chegou tá excelente pra comer, deixa eu... Alguém chegou Eu tô rindo, mas é com respeito. de chatinha ali, né? Uma pequena embarcação, acessou esse galpão Opa, e pescou pesca. todos os meus camarões que estavam num tanque. Esses camarões já estavam há meses Graúdo, Já sendo sendo alimentados. pronto pra alimentados, comer. porque, de novo, é um trabalho científico, né? Uma pesquisa. Você precisa de camarões no tamanho específico, numa fase de vida específica, para que tenha exato esse controle aí do crescimento do bicho. E roubaram meus camarões. Não, secaram o tanque. Levaram todos os camarões. E aí? E isso foi um problema na época, até para a região, porque rolou assim um medo que esses camarões eles eram importados, né? É uma espécie que naturalmente não existe no Brasil, porque justamente é um camarão de criação em fazendas, né? Então ele não está no mar, ele é criado fora do mar, num ambiente controlado, onde ele não escapa, é uma fazenda de criação, ele não escapa para a natureza. E sei lá para onde levaram esses camarões, né? Então você pode até ter um problema aí ambiental. Certeza que pra alguma panela. Talvez não fazer, E eram assim alguns quilos, tinha praticamente meia tonelada de camarão, né, no tanque. Eu não ia usar todos os camarões, né? Inclusive era um trabalho em conjunto, mais pessoas se prejudicaram disso. Nossa, que... Foi assim, saímos, todo mundo só falava disso, né? Quando E ali aconteceu. você não quis desistir da Oceano. Fica com esses pensamentos, assim, mas foi triste na época, eu fiquei bem chateado. Mudou de área daí. Depois eu mudei de área. Traumatizou. Não foi 100% por isso, mas isso teve uma parcela de Só vou mexer com o contribuição. computador, já pegar o dado pronto, eu não vou criar mais nada. Hoje, toda vez que eu vejo um camarão, eu choro. Imagina. Ai, meu Deus. E você, Nath, tem alguma assim também de marcante? Engraçada, assim, eu não... Nossa, eu teria que pensar um pouco mais. Engraçada, eu não tenho, assim. Eu tenho de uma saída de campo, mas também foi por ser diferente, né? Então eu vou sair um pouco da risada, assim, pra contar a experiência que eu tive com uma saída no Uruguai, né? Que a gente... Nossa, que legal. Rio Grande é a antepenúltima cidade do Brasil, né? Então é muito mais fácil a gente ir pro Uruguai do que tu ir pra Santa Catarina.
E a gente tinha 2 disciplinas ao longo do ano, eram algumas disciplinas que no final do ano a gente conseguia fazer um bem bolado de 3 professores para ir para o Uruguai ver, tipo, toda a parte de transição costeira. Então a gente ia para praias bem erosivas, passava muito legal. Foram 3 dias com professores de ambientes sedimentares, morfodinâmica costeira e geologia do quaternário, se eu não me engano, salvo engano. E foi muito legal, foi muito legal. Eram disciplinas que tinham gente, tipo, tinha gente de mais de um ano, né, ia ficando gente, então foi bacana. E foi a última turma que foi, salvo engano. Se não foi a minha, teve só mais uma. E era uma saída muito bacana, porque essas disciplinas que eu falei, salvo para quem surfa, que, tipo, vê todos os processos acontecendo muito na prática e, tipo, pega muito rápido. Se tu só fica na teoria, cara, é desenho de onda quebrando, sabe? Tipo, de maré levando o sedimento. Então, quando a gente foi para campo, foi muito bacana, porque eu vi tudo, sabe? Todas as disciplinas eu olhava na prática, assim, meu Deus! E isso foi uma das coisas que me fez pensar, assim, quanto é importante a gente ter as experiências de campo, né? As experiências embarcadas, as experiências práticas, né? Laboratório, E foi muito legal. Não é engraçado, mas é legal. E você, querido, teve alguma coisa? Acho que, pensando de experiência, voltando até um pouco lá da Hidromares, o nosso trabalho de campo, então, falando assim, de experiência, o meu trabalho pela Hidromares como oceanógrafo de campo me proporcionou viajar bastante já pelo Brasil, né? A gente tem equipamento instalado aí no Brasil inteiro, então essa experiência de conhecer diversas localidades, tipo o Pará, a Ilha de Marajó, depois conhecer o Sul, depois fazer o trabalho aqui, né, em Porto de Santos, ou para um bar um pouco mais aberto, que igual lá em Aracaju, assim. Acho que conversar com pessoas no interior da Bahia, que a gente conversa com pescadores, que hoje muitos têm embarcações que eles ajudam a gente, né, dão um apoio, ou conhecem a região. Acho que escutar um pouco disso, acho que assim, a parte mais interessante assim, para mim é isso, sabe? Poder ver esses locais, né? E ter essa experiência de conhecer um lugar novo e, tipo, muito por conta do meu trabalho com oceanógrafo de campo. Então, acho que isso já é uma coisa bem bacana, assim. Nossa, que legal, que legal. Deixa eu só ver aqui minha cola, que eu acho que a gente já está indo pro finalzinho do nosso podcast aqui, né? E eu queria só ver assim, se vocês têm algum conselho que vocês queiram dar para os nossos oceanógrafos, alguma questão também. Eu sei que a gente tem muitas questões na parte, né, profissional, regulamentação, valorizar, né, o profissional. Acho que isso são coisas que às vezes a gente se depara também, né? Acho que é um apelo também nosso, né? Tipo, universidades, olhem para o mercado de trabalho, né? Eu sei que a Hidromares aqui, sempre que a gente se oferece, a gente fala, vocês querem que a gente vá aí dar aula? A gente tá com as portas abertas, então, né, se um professor veio aqui no nosso podcast e quiser saber mais sobre isso, a gente tá sempre aberto a ir lá, dar uma aula, mostrar para vocês como é que funciona, né, uma empresa, né, de oceanografia, para que essas pessoas que estão, às vezes, fazendo faculdade também se preparem, né, para o mercado fora. E alguma outra coisa que vocês queiram também trazer aí, né, de recados, conselhos, dicas. Eu acho que assim, para quem está na graduação e está passando por esses momentos, talvez, de questionamento do tipo, putz, será que é algo que será que eu tô no caminho certo? Não fica fácil. Continua. Eu acho que só pra te ajudar, não fica fácil. Tipo, engole seco aí, não fica fácil, mas existem possibilidades, existem boas saídas. Mas eu acredito que isso seja algo comum a todas as áreas, não somente a oceanografia. Mas é isso, resista, se você acredita mesmo na oceanografia, resista. Porque uma hora aparece alguma coisa legal. Sim.
É verdade. E não sei, para quem está querendo entrar na oceanografia, é isso, estuda bastante, lê a ementa assim, da faculdade que você está. Se informa Pede ganhado, antes, né? se informa antes, não vai fazer igual. Hoje em dia você tem muito acesso rápido, assim, talvez a profissionais que estão dispostos a trocar uma ideia e conversar. Até deixo aí já a abertura, se quiserem mandar mensagem, pode mandar e-mail aí pra gente enfim, no e-mail profissional mesmo, ou Instagram, não sei, para conversar, tirar dúvidas. Sim. Porque é isso, acho que é tentar conhecer melhor, porque de fato você só vai saber quando estiver vivendo. Mas mais ou menos isso. Acho que além do que você falou, acho que a tendência é cada vez mais, acho que está acontecendo, tem muito que melhorar ainda, mas as pessoas estão olhando o mar, o oceano de uma maneira um pouco diferente, dando mais valor que ele merece. Então isso só tende a fortalecer a oceanografia de modo geral, né? Sim. Acho que voltando cada vez mais a parte, seja pesquisa, ou seja qualquer outra voltando, o Brasil tem 8.000 quilômetros de costa, né? A gente ainda está voltado muito para dentro, mas isso tende, acho que cada vez mais a crescer, e é muito positivo para quem quer começar na oceanografia agora, ou né, quer entrar nessa área. Acho que isso tem muito a valorizar ainda. A gente vê que a oceanografia está crescendo muito, né? Então é um mercado completamente em expansão. Eu acho que esses conselhos, essas dicas são legais, assim, mas eu tava escutando os meninos falando e pensando assim, como que eu vou responder isso? Eu penso muito assim, o que eu poderia ter feito mais? Aproveitar, porque passa muito rápido, sabe? Eu vejo hoje assim, e aproveitar tudo, sabe? São as festas, claro que óbvio que mas se jogar em laboratório, sabe? Passar por várias áreas, não ficar só numa coisa, porque lá na frente, como o Vitor falou, não fica mais fácil. Então, tipo, claro, se tu tiver já completamente certo de que tu quer aquilo, ok. Mas se tu não tem tanta certeza, vai pra uma coisa, vai pra outra, vai experimenta, sabe? Porque tem muita coisa, né? Tipo, a gente aqui já tem um tempo de formado, de contato com a oceanografia, e a gente não passou por tudo. Nossa, sim. Né? E nem vai passar, né? E principalmente agora, depois que já está no mercado de trabalho. Então é aproveitar, sabe? Vai para congresso, vai para festa, vai para laboratório, fala com o outro, tenta conhecer outras culturas, porque isso também enriquece muito. A oceanografia que é feita no Rio Grande do Sul não é a mesma que é feita em São Paulo, que também não é a mesma feita no Pará, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa que eu fiz bastante, mas eu gostaria de ter feito mais, né? E passa muito rápido. E a gente fica com muita saudade. Eu falei, acho que todo mundo aqui tem pelo menos uns 10 anos aí de contato com a oceanografia, no mínimo, né? Desde que entrou na faculdade pra mais. Eu pisquei, eu me lembro de estar suja de lama e hoje eu já estou aqui, né? Sim, tipo, eu lembro do primeiro dia, lembro do trote. Passou tudo, né? Sim. Muito rápido. E eu acho que eu gostaria de dar um conselho também, né? Acho que eu fui para uma área muito distinta, né? Fui para a área comercial, que meio que não tem nada a ver com a oceanografia, né? Mas eu entendo hoje que uma coisa que eu fiz um pouco na faculdade, me abriu os olhos para isso, os nossos professores são pesquisadores, né? Eles não estão ali só dando aula, embora às vezes eles não sejam pessoas que estão no mercado de trabalho propriamente, né? Que não entraram em empresas como a gente, eles são pessoas que têm muito conhecimento, e eu acho que vale a pena às vezes puxar ali o professor, trocar uma ideia, né? Falar, professor, mas como que funciona, né? Hoje a gente vende para universidades, trabalha com esses professores, e eu olhando o lado deles, de como que é você escrever um projeto, como que é você submeter isso para uma instituição de pesquisa, conseguir uma grana para você poder implementar esse projeto, para essa informação um dia virar a informação que está no mundo, né? Tipo, a gente hoje, se a gente está olhando para os oceanos com mais importância, é porque teve pesquisadores que estão há 40 anos falando, gente, os oceanos são o que faz de fato o clima do planeta funcionar, a gente tem que prestar atenção em como é que estão funcionando esses desgelos, como é que está funcionando a questão, né, de fauna, né, flora oceânica, eles que trazem muitos suprimentos, a vida marinha, né, alimento para as pessoas. Então
Então tem muitas coisas que envolvem o mar e tá tudo conectado no mundo inteiro. Então precisa ter isso, né? Então eu acho que às vezes quem tá começando, expandir essa cabeça também, né? Trocar uma ideia com os professores ajuda muito, né? E alguém tem mais alguma coisa? Quer puxar mais algum detalhe? Eu só queria agradecer pelo convite. Foi realmente muito gostoso, né? Obrigado, uma conversa bacana. A gente lembra de algumas coisas que às vezes nem sabe que lembra, né? Que tá na cabeça. Foi bacana. Muito obrigada. Obrigado. Valeu, obrigado, gente. Também fiz um agradecimento aqui, né, para o Oceano em Foco, que é o podcast aqui da Hidromares, né? Mais um ano aí fazendo o Dia do Oceanógrafo diferente aqui pra gente, né? E esperar aí pros próximos. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Obrigada a vocês por estarem aqui comigo também, né? E espero que vocês aproveitem aí. Curtam, comentem, compartilhem, divulguem a gente, né? E qualquer curiosidade, entre em contato com a gente. E parabéns para todos os oceanógrafos. Parabéns a todos os oceanógrafos. É isso aí. Obrigadão. Valeu.